Livro de Josué, capítulo de número 21 e versículo de número 45, a palavra de Deus vai nos dizer assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Louvado seja Deus. Nenhuma das promessas de Deus a Israel falhou. Todas o Senhor as cumpriu. Meu amado irmão, minha amada irmã, a minha oração nesse momento é que o Espírito Santo de Deus, aquele que foi enviado, Consolador, aquele que é para estar conosco até a consumação dos séculos, aquele que está para nos ensinar, nos orientar, nos revelar Jesus, a minha oração é para que Ele revele a palavra ao seu coração, que Ele fale ao seu coração de uma forma tremenda, poderosa e profunda. Que a palavra de Deus possa penetrar no teu coração, dividindo juntas e medulas, discernindo pensamentos e sentimentos do teu coração, e possa produzir o fruto, aleluia, agradável ao Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre os dois elos da promessa. Nós lemos um texto aí que Josué está falando que todas as promessas que Deus fez à nação de Israel, todas elas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Eu entendo então, meu amado, minha amada, pelo texto lido, que Deus é um Deus que cumpre as promessas que faz, que Deus é um Deus que tem palavra, que Deus é um Deus que vela e zela para aquilo que Ele diz fazer e realizar. A Bíblia, meu amado, ela é um livro de promessas. Alguns dizem que existe mais de 30 mil promessas, mas a fonte mais segura nos diz que existem mais ou menos 8 mil promessas. E dessas 8 mil promessas, mais de 7 mil promessas são promessas de Deus ao homem. Você consegue imaginar isso? Mais de 7 mil promessas são promessas de Deus feitas aos homens. Agora você também precisa entender que algumas dessas promessas Deus vai cumprir independentemente de qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer. Como por exemplo, Deus prometeu que vai arrebatar a sua igreja, e a igreja do Senhor vai ser arrebatada, quer você queira, quer você não queira. O Senhor disse que colocaria Israel numa terra que manava leite e mel, livraria eles do Egito, conduziria eles até a terra prometida, e Deus fez com que Israel entrasse na terra prometida. O povo que saiu do Egito com mais de 20 anos não entrou na terra prometida, ficou no meio do caminho, ficou no deserto por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado, por causa da sua incredulidade. Então o povo que tinha menos de 20 cresceu no deserto e entrou na terra prometida, salvo Josué e Caleb. Ora, Israel entrou. Quem vai ser arrebatado, meu amado, não é uma denominação. Quem vai ser arrebatado não é um povo só, de uma igreja, de uma denominação. Não. Quem vai ser arrebatado é a igreja do Senhor, é a noiva do Cordeiro, a qual Ele está preparando. E o Espírito Santo de Deus irá levá-la até o noivo, assim como o servo de Abraão fez com a noiva para o seu filho Isaque. Agora você precisa entender que, porém, na maioria das promessas existem dois elos, dois lados que devem se unir, ligar-se para que a promessa se cumpra. Não que Deus não seja poderoso para fazer, sim, Deus é, só que a maioria das promessas, elas são condicionais. Deus promete fazer algo na sua vida, mas é preciso que você tenha certas atitudes para que isso aconteça. Então, de um lado está Deus e sua promessa, do outro lado está você e suas atitudes. Esses dois elos, Deus e sua palavra, você e suas atitudes, devem se unir num paralelo comum, numa unidade, numa unicidade, para que então as promessas se cumpram. Vamos ver o primeiro elo dessas promessas, a primeira parte, primeiro lado, que é Deus. É preciso, meu amado, levar em conta o que Deus é. É preciso, meu amado, levar em conta o que a Bíblia diz dele. Você precisa ter na mente que o Deus que te fez a promessa, que falou com você, não é um deusinho qualquer.
Não é um Deus que você coloca num cordão e pendura no pescoço. Não é um Deus que está preso no crucifixo porque ele foi crucificado numa cruz, mas ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. A sua tumba já está vazia, o seu túmulo está vazio, ele não está mais lá. A Bíblia diz que ele subiu e está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Diz a Bíblia, meu amado, que ele não é um Deus pequeno. Uma vez perguntado a um garoto de 5 anos, quem é Deus para você? O garoto respondeu com muita sabedoria: Deus para mim é tão grande, mas tão grande que cabe no mundo inteiro. Mas Deus também é tão pequeno, mas é tão pequeno que cabe no coração de cada um de nós. E ele falou com propriedade, com sabedoria e com revelação, porque Deus é tudo isso. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Você precisa entender que o Deus que te chamou, que o Deus que te fez uma promessa, que o Deus que liberou sobre a sua vida uma palavra, meu amado, minha amada, não é um Deus que está limitado às circunstâncias, não é um Deus que está limitado às situações, não é um Deus que está sendo acuado por Satanás e os seus anjos caídos, não é um Deus que passa sufoco, mas é um Deus que possui todo o poder, é um Deus que tem uma palavra que é poderosa, é um Deus que realiza impossíveis e impossibilidades. É essa mentalidade que você tem que ter no primeiro elo dessa promessa, que é Deus. Vejamos o que a Bíblia diz dele. Primeiro, a Bíblia me fala que esse Deus, o seu e o meu Deus, o Deus que nós aceitamos como nosso Senhor e Salvador, ele é um Deus poderoso. O Salmo 89, versículo 8 diz: o Senhor, ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? O salmista está expressando essa grandeza, falando: ó Deus, ele está admirado, ó Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Quem é? O presidente Barack Obama? Hein? O presidente Dilma? Quem é poderoso como o Senhor? A ordem mundial? Quem é poderoso como o Senhor? Satanás? Quem é poderoso como os seus ídolos? Quem é poderoso como o Senhor Elvis? Quem é poderoso como o Senhor Michael Jackson, os Beatles, o Rolling Stone? Quem é poderoso como o Senhor? Quem é poderoso? Não há ninguém poderoso como tu. No Salmo 93, versículo 4, a Bíblia diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Você já esteve diante de um mar revolto, um mar de ressaca, onde o vento estava soprando forte? Aqui no Rio nós temos algumas praias, amados, na região dos lagos, algumas praias que as ondas são altas, já em momentos tranquilos, nos dias normais. Mas quando o mar fica de ressaca, ela alcança uma altura extraordinária, e o quebrar delas nas pedras faz um barulho que estremece o seu interior, que realmente dá medo. Mas o salmista está dizendo: o Senhor é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. Pode desabar todas as águas. Você pode ir lá no sul, lá no Brasil, naquelas cataratas que falam lá, naquele encontro de várias águas, e quando aquelas águas estão transbordando, elas fazem um barulho ensurdecedor, um barulho que assusta. Mas Deus é mais poderoso que aquele barulho. Ele é maior, ele é mais forte, ele é mais poderoso que as grandes ondas do mar. No Salmo 147, no versículo de número 5, a Bíblia diz: grande é o Senhor, nosso Deus, e muito poderoso. Meu amado, é essa a imagem que você tem do Deus que te comprou, hein? É essa a imagem que você tem do Deus que te salvou? Diz para mim, é? Ou a imagem que você tem do Deus que te salvou é uma imagem de um Deus pequeno, que qualquer problema, qualquer circunstância, qualquer diversidade, qualquer situação contrária faz com que ele desapareça na sua vida, e você começa a imaginar que tudo isso que eu falei é maior do que o teu Deus? Em Isaías 43, versículo de número 13, a palavra do Senhor me diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Oh, aleluia! Nosso Deus é tremendamente poderoso. Ele diz: antes que houvesse dia, antes que houvesse qualquer coisa, eu já era.
Eu já existia, eu já estava aqui. Ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Não pode o inferno, não pode o demônio, não pode o diabo, não pode os problemas, não pode as circunstâncias. Nada pode fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Nada, nem ninguém pode impedir o meu agir. Nada, nem ninguém pode impedir a minha realização. Então a Bíblia diz que esse Deus que te comprou, meu amado, na cruz do Calvário, de uma maneira tão singela, expressando tanto amor, ele é tremendamente poderoso. A Bíblia também diz que ele não mente. E se ele te fez uma promessa, meu amado, ele não mentiu. Pastor, mas tem tanto tempo, a promessa não se cumpriu ainda. Alguns homens na Bíblia esperaram 25 anos para que a promessa se cumprisse. O povo de Israel esperou 430 anos para poder ser livre do Egito, esperando a promessa se cumprir. Em Números capítulo 23, versículo de número 19, a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não cumpriria? Amado, você tem que entender que Deus não é homem, que Deus não é homem como você e eu, que muda de opinião. Não deve ser assim, mas que muda de opinião conforme as circunstâncias e situações. Não. Você deve entender também que Deus não é político, que age de acordo com a situação para a sua reeleição. Deus já foi eleito, Deus poderoso, grande, tremendo e maravilhoso. Deus não mente, meu amado. Deus não é político, Deus não barganha. Ele não é homem, Ele é Deus, Ele é a verdade e faz parte, aleluia, da sua essência, a verdade. A essência do caráter de Deus é a verdade. Então o que Ele diz para você é verdade, e o que Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Só que você tem que entender uma coisa: entre o dia que Ele libera uma palavra para você dizendo que vai fazer, até o dia de acontecer, no nosso plano terreno existe um espaço de tempo. No plano da eternidade já aconteceu, já está feito, já está realizado. Mas no plano, aleluia, do nosso terreno, que nós estamos envolvidos no tempo, na hora, nos minutos, nos anos, nos meses, nas semanas, existe um tempo chamado tempo de preparo. Deus te vê aqui hoje, dia, aleluia, 7 de maio de 2015, Deus te vê aqui hoje e te libera uma palavra, mas essa palavra não é para acontecer no dia 7 de maio de 2015, essa palavra é para se cumprir no dia 7 de maio de 2017, digamos assim, daqui a 2 anos, mas Deus já está vendo essa palavra cumprida na sua vida. Mas esses 2 anos vai ser um tempo de preparo. Deus vai estar te preparando, Deus vai estar te capacitando, Deus vai estar te moldando, e para isso Ele vai usar circunstâncias que vão acontecer na sua vida. Algumas circunstâncias Ele vai criar, outras as suas atitudes mesmo criarão essas circunstâncias, essas situações. Algumas adversidades virão sobre a sua vida, e Deus vai aproveitar essas adversidades para trabalhar o seu caráter, para trabalhar a sua personalidade, para moldar você segundo o vaso que Ele quer fazer. Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, meu irmão, que Deus está falando com você? Talvez você não tenha recebido ainda a promessa de Deus, porque as coisas não se cumpriram na sua vida, porque você ainda não está moldado ao caráter que Deus quer moldar você. Talvez você resista um pouco, talvez você endureça o seu coração um pouco, porque talvez você pense da seguinte forma: Deus me fez assim, então eu não vou mudar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, presta atenção, minha irmã. Deus não te fez assim nem assado. Deus, quando criou Adão em imperfeição completa, mas Adão, ao pecar, entrou nele a imperfeição, e alguns sentimentos que ele não tinha quando foi criado começaram a despertar no coração dele, como raiva, como inveja, como orgulho, como soberba. E então nós herdamos de Adão. Tudo isso está em nós. Nós não nascemos orgulhosos, mas no decorrer da nossa caminhada nós nos tornamos orgulhosos. Existe aí uma linha
linha que nós temos que prestar atenção. Nós podemos nos sentir muito inferiores ou muito superiores. Nós podemos nos sentir muito piores ou muito melhores que outras pessoas. E tudo isso é pecado. E Deus precisa trabalhar isso em nós. Então Deus cria situações e circunstâncias e permite que situações e circunstâncias aconteçam na sua e na minha vida, para que isso seja tratado em nós e nós possamos levar o nosso eu à cruz todo dia, porque foi o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se, aleluia, todo dia, tome a sua cruz todo dia e siga-me. Louvado seja Deus. Deus não mente, meu irmão. Então Deus prometeu, Ele vai cumprir. Terceiro, você tem que ter na sua mente que Ele é o Deus do impossível. Em Lucas capítulo 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. O anjo estava falando com Maria, dizendo que ela conceberia e daria à luz a um filho, a um menino, e ele se chamaria Deus conosco, Emanuel. Só que ela falou: mas eu nunca conheci varão, nunca me deitei com ninguém, eu sou pura. E o anjo diz: descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Descerá sobre ti. Ele estava dizendo a Deus: é Deus do impossível. Deus, Ele vai fazer o impossível na sua vida, porque as coisas possíveis não são para Deus fazer. Aprenda isso: as coisas possíveis são para você e eu fazermos. Deus faz o impossível. Então você tem que ter na tua mente que o Deus que você adora, o Deus que te comprou, o Deus que você serve, é um Deus que faz coisas impossíveis, coisas grandes, coisas tremendas. Meu amado, quando você vai para a palavra, logo no comecinho da Bíblia, em Gênesis capítulo de número 1, versículo 1, você vai ver que Deus criou todas as coisas apenas com o poder da sua palavra. Que palavra poderosa esse Deus tem. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele continuou dizendo: haja separação, e houve separação. Ele começou a falar: produz as terras, e a terra produziu. Ele começou só com o poder da palavra a dar forma àquilo que estava sem forma e vazia. Assim também é na sua vida. Deus libera a palavra sobre a sua vida e começa a botar em ordem a sua vida que estava desordenada, desorganizada, sem forma e vazia. Ele começa então a arrumar um lado, arrumar outro lado, arrumar outra coisa. Dia após dia Ele vai arrumando a sua vida, arrumando a sua casa. Você tem que entender que o Deus que você adora, o Deus que te comprou, o Deus que você serve, é um Deus que realiza coisas impossíveis, porque Ele abriu uma porta onde não tinha porta, para que o povo de Israel pudesse passar. Ele abriu porta, não foi numa parede. Ele abriu porta, não foi numa montanha. Ele abriu porta, não foi em algo sólido, duro. Ele abriu porta no meio de um mar. Oh, aleluia, que impossibilidade é essa, meu irmão? Ele abriu porta no meio do mar. O que impede o seu Deus operar na sua vida, hein? Diz para mim, o que está diante de você que pode impedir o agir desse Deus na sua vida? Se Ele abriu uma porta no meio do mar, o mar se abriu, parte para um lado, parte para o outro lado, e a Bíblia diz que o povo de Israel passou em terra seca. Ele fez caminho no meio do rio, Ele abriu o Jordão, Ele derrubou muralhas intransponíveis, apenas com o grito do seu povo. Ele parou o sol e lua para que o seu povo pudesse ter, aleluia, vitórias sobre os seus adversários. Ele retrocedeu o tempo e fez a terra rodar ao contrário, para dar resposta a um servo que orou. Ele pediu misericórdia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus, meu amado, que cura cegos, que ressuscita mortos. Glória a Deus, que ressuscitou um morto com 4 dias cheirando mal. Ele pode fazer na sua vida o impossível acontecer. Ele é Deus do impossível. Qual a mentalidade que você tem desse Deus, meu amado, que você adora, que você serve, que te comprou e que você aceitou como Senhor e Salvador? Ele é um Deus todo-poderoso. Você tem que entender isso, que Ele é todo-poderoso. Você tem que entender que Ele não mente. Você tem que entender que Ele realiza o impossível. Agora o diabo, o meu adversário, o que ele quer? Ele quer que você não creia que o seu Deus é poderoso, tão poderoso assim. Ele quer que você creia que Ele tem até poder, mas não tanto poder. Ele quer que você creia que Ele não mente, mas não é tanto assim, que Ele comete uns vacilos.
Ele quer que você creia que ele faz o impossível, mas não tão impossível assim. Ele não faz mais como fazia antigamente. Antigamente, na época dos hebreus, do deserto, Deus, no Velho Testamento, sim, Deus era assim. Hoje não, amado. Tudo isso é mentira do diabo. Quem mente é o diabo, porque ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. Deus não. Deus é poderoso, Deus não mente e Deus faz o impossível. Esse é o primeiro elo dessa corrente, que tem que se unir com o segundo elo para que as promessas se cumpram, principalmente nas promessas que são condicionadas. As que não são condicionadas vão se cumprir, como eu falei no começo, de qualquer maneira. Agora, as condicionadas não. A maioria das promessas que Deus tem para o homem são condicionadas. Existe algo que condiciona com que essa promessa se cumpra. Vamos ver o outro lado. Existe um outro lado, um outro elo, que tem que unir-se ao primeiro para que a promessa se cumpra. Na maioria das promessas de Deus ao homem existe uma condicional. Vamos para Abraão. Deus, quando chama Abraão, Deus faz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Olha a condicional. Deus está dizendo: Abraão, sai. Uma condicional. Ele precisava sair da terra. Segundo, Deus diz: vai para onde eu lhe mostrarei. Ele precisava ir por uma direção que Deus lhe daria. Então Deus diz para ele que dele faria uma grande nação. Para que de Abraão se construísse uma grande nação, Abraão precisava sair da sua terra e sair da sua parentela. Veja bem, meu amado, quando nós lemos a Bíblia, parece tão fácil as ações das pessoas, mas você tem que levar em conta hoje a sua vida. Se Deus chega para você e fala: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Faz as suas malas, pega a sua esposa, pega seus filhos, vai para a rodoviária, lá eu vou dizer para você para onde você vai, qual ônibus que você vai pegar e qual a direção que você vai tomar. Você faria isso? Foi mais ou menos isso que ele fez, com a diferença que ele não foi para uma rodoviária. Ele juntou a sua fazenda, pegou o que ele tinha e saiu andando em direção a direção que Deus daria a ele. Deus exigia de Abraão uma ação contínua para que cumprisse a promessa na vida dele. Então Abraão sai da onde Deus mandou, ele começa a andar, e cada lugar que Abraão chega e para, ele levanta um altar, que significa uma intimidade maior com Deus. Ele vai crescendo de intimidade em intimidade com Deus. Agora eu pergunto para você: Abraão chegou na terra prometida rapidamente. Em poucos dias Abraão estava lá contemplando a terra, mas o filho da promessa não nasceu logo. O filho da promessa levou 25 anos para se cumprir. Para que ele pudesse pegar Isaac no colo, recém-nascido, levou de 75 para 100 anos. Foram 25 anos. No meio desses 25 anos, várias circunstâncias e situações aconteceram na vida de Abraão, mas ele permaneceu firme numa ação continuada com Deus. Sim, Gênesis capítulo 15, ele estava dentro da sua tenda, jururu, murcho, como às vezes eu e você ficamos, porque a promessa estava demorando. 10 anos havia se passado e a promessa não havia se cumprido. Então Deus se manifesta para ele e fala: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E Abraão, então, chorando, nem escuta o que Deus fala, e fala para ele: Senhor, que nada, se o Senhor é tudo isso, cadê meu filho? O meu herdeiro vai ser o meu mordomo, Eliezer, que está comigo na minha casa. Eu não tenho filho, eu não tenho aquilo outro, eu não tenho aquilo outro. Ele começa a reclamar com Deus, mas Deus, nesse momento, amado, não escuta as suas reclamações. Deus, nesse momento, não escuta as suas lamentações, o seu chororô, mas Deus fala uma palavra: sai da tenda, meu irmão, olha para cima, conta as estrelas, consegue não? Olha só, a sua descendência vai ser dessa maneira. E a Bíblia diz que Abraão creu nessa palavra, aquilo foi lhe imputado como justiça. A mesma coisa você e eu, meu amado, escuta só, você tem até o direito de reclamar, mas Abraão só reclamou uma vez. Abraão não passou 25 anos reclamando que a promessa não vinha. Abraão não passou 25 anos de cabeça baixa, murmurando com Deus, porque a promessa não tinha vindo, e jogando na cara de Deus que ele obedeceu a Deus, saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para o lugar que Deus lhe mostraria, e o filho não tinha vindo. Não, só uma vez em Gênesis capítulo 15, que Abraão está dentro da tenda, jururu, choroso, cabisbaixo,
enfraquecido por causa da promessa não se cumprir, mas Deus vai lá e dá uma palavra, Ele levanta o ânimo, a fé, e nunca mais você vê ele trancado na sua tenda reclamando com Deus, mas ele caminhando, circunstâncias diversas acontecendo, até que então, em Gênesis 18, Deus visita Abraão, se tornando amigo dele, vai revelar a ele o que ele vai fazer em Sodoma e Gomorra, mas o anjo diz a ele: no tempo determinado voltarei a ti, Sara, sua mulher, dará à luz um filho. E quando chegou o tempo de Deus, que Abraão estava pronto, que Sara estava pronto, nasce Isaac, o filho da promessa. A promessa se cumpre na vida de Abraão, assim também será na sua vida, meu irmão, minha irmã. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de ficar choroso, levante as suas mãos para o alto, glorifica ao Deus que te prometeu, glorifica ao Deus que liberou uma palavra sobre a sua vida. Quer ver outro? Josué capítulo 1, quando Moisés morre, Josué assume a liderança do povo. Deus chama Josué e fala com Josué, anima Josué: levanta, tu farás esse povo herdar essa terra, medita nessa lei dia e noite, faça o que ela está dizendo para fazer, não se divida nem para um lado nem para o outro, mas cumpra toda a minha lei, e você fará prosperar o seu caminho. O que acontece, meu irmão? Josué começa a andar ali. Deus exigia que uma atitude dele, que ele meditasse, praticasse, que ele vivesse a palavra, para então prosperar em tudo que ele fizesse. Para que ele tivesse vitória nas batalhas que ele ia ter, ele precisava meditar na palavra e colocar em prática aquela palavra que ele estava meditando. Assim também são algumas promessas na nossa vida. Se nós não cumprirmos a palavra, se nós não vivermos a palavra, essas promessas não se cumprirão na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Deus pode ser poderoso, Deus pode não mentir, Deus pode fazer o impossível, mas se você não fizer a sua parte, algumas promessas, elas não se cumprirão. Terceiro, e essa passagem eu acho tremenda, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma promessa que tem uma condicional: se. No comecinho do versículo Deus fala se, se o meu povo. Eu quero chamar a sua atenção aqui que Deus está falando com o povo dele. Deus não está falando isso aqui com o ímpio. Deus não está falando isso aqui com uma nação que não conhecia ele. Deus está falando isso aqui com um povo que conhecia Deus, ou que pelo menos deveria conhecer, porque ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Salomão havia acabado de consagrar a casa do Senhor, o templo que ele construiu, e orou a Deus. E Deus então se manifesta a ele e fala essa palavra com ele. Essa palavra é muito forte, ela é muito profunda. Deus promete sarar a terra, que é o nosso coração, meu amado. Deus promete sarar a terra, que é a nossa casa, que é a nossa família. Às vezes é o nosso ministério, que às vezes o seu coração está doente, às vezes o seu físico está doente, às vezes a sua família está doente, às vezes o seu ministério está doente. Você pode ser até um bom pregador, você pode ser até um bom adorador, mas o seu ministério está doente. Eu já andei com o meu ministério doente um tempo. Pregava na rádio, era uma maravilha. As pessoas se convertiam, iam na igreja que eu dirigia, que eu pastoreava, convertiam, aceitavam Jesus Cristo, mas não ficavam lá na igreja. Iam congregar em outra igreja, encontravam comigo na rua, falavam: pastor, que bênção, que programa abençoado, que palavra muito boa, mas não ficavam na igreja que eu estava à frente. Meu ministério estava doente. Doente como, pastor? Eu estava orgulhoso. O meu coração era carregado de orgulho por causa das ligações que eu tinha, por causa daquilo que Deus estava fazendo através da minha vida. Puro, cego, bobo e burro que eu era. Eu não estava dentro desse versículo de 2 Crônicas. Eu era povo de Deus, eu tinha um chamado de Deus, eu tinha uma unção, eu tinha um ministério, mas o meu ministério não crescia, não ia avante, não avançava, porque o orgulho, a soberba tomou conta de mim. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. A resistência de Deus é colocar a mão no peito e não deixar ele andar para frente. Mas o versículo diz que Deus dá graça ao humilde. O humilde é aquele que reconhece que não tem poder, que reconhece que a grandeza é de Deus, que o poder é de Deus, que tudo é dele, que tudo vem dele, que sem ele nós não podemos fazer nada.
Deus está falando isso com o seu povo. Promessa para o povo de Deus. Tem muita gente, meu amado, com a terra, que é o coração doente. Vamos analisar esse versículo nessa promessa para a gente poder entrar dentro dela. A primeira coisa que ele fala é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira coisa, se humilhar. Como eu falei no começo da mensagem, amado, nós não nascemos com humildade, nós nascemos com orgulho. A humildade não faz parte do pacote que é inserido em nós quando nós nascemos. Nesse pacote vem o medo, nesse pacote vem o orgulho, mas humildade não. A palavra humildade, tornar-se humilde. Humildade significa terra fértil. A palavra humildade vem do vocábulo humus, que significa camada superior da terra, onde encontra-se restos em decomposição. Humus é algo que ninguém quer botar a mão, é algo usado para adubar a terra, é algo usado para dar crescimento. Às vezes ali tem minhocas, às vezes ali tem coisas molhadas, tem matéria orgânica em decomposição, mas ninguém quer botar a mão. Humus é algo indesejável para as pessoas. Mas ele fala assim: o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, tornar humus. Nós precisamos nos tornar essa matéria humus, para dar crescimento aonde nós estamos. Nós precisamos estar em decomposição, sim, para deixar ele brilhar em nós. Ele estava falando isso para o seu povo. Um povo chamado para herdar uma terra, um povo chamado para prosperar, um povo chamado para crescer, um povo chamado para atrair a presença de Deus. Ele fala: vocês precisam se humilhar, vocês precisam dar humildemente. Embora sobre a vida de vocês exista uma unção, embora sobre a vida de vocês exista um Deus tremendo, embora sobre a vida de vocês exista um poder de um Deus grandioso, vocês não podem se ensoberbecer por causa disso, contra as pessoas enchendo o seu coração de orgulho por causa da denominação que estão servindo a Deus. A denominação alcançou um status tão grande, um nome tão grande, virou uma marca, um logotipo tão famoso, que as pessoas enchem o seu peito de orgulho por fazer parte daquela denominação. E eu pergunto: aonde está Cristo nisso aí? Grandes, megas empresas e igrejas que estão tomando conta de tudo, mas que não cuidam do órfão e das viúvas, não cuidam dos necessitados, estão desviando o verdadeiro evangelho. Segunda coisa que ele fala é orar. Significa falar, abrir o coração para Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Essa oração, meu amado, não é aquela oração que você faz na igreja. É aquela oração que você vai abrir o coração para Deus. Você vai falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, esquadrinha o meu coração. Me mostra, meu Deus, por onde eu tenho que andar, por onde eu tenho que agir, como tem que ser a minha vida. É esse tipo de oração, uma oração que você rasga o seu coração, como tem com o louvor: eu me rasgo por inteiro. É essa oração. Terceiro, ele fala: buscar a minha face. O que é buscar a face de Deus? É não buscar as mãos de Deus. Infelizmente hoje em muitas igrejas as pessoas são ensinadas a buscar as mãos de Deus. O que é as mãos de Deus, pastor? As mãos de Deus são os favores de Deus. É um novo emprego, é um emprego com um salário melhor, é um carro do ano, são 2 carros do ano, é uma casa no campo. É sempre buscar a prosperidade, é sempre buscar o crescimento pessoal e financeiro. Em outras palavras, é sempre olhar para o seu próprio umbigo. Mas Deus não fala buscar a minha mão, Ele fala buscar a minha face. Buscar a face significa buscar uma intimidade de Deus. Quando eu leio isso, buscar a minha face, meu amado, eu entendo lá em Êxodo capítulo 33, quando Moisés estava no monte orando ao Senhor. Ele tinha descido com as tábuas da lei, o povo havia se convertido, as tábuas foram quebradas, ele voltou ao monte, começou a falar com Deus. E Deus falou: Moisés, eu vou matar esse povo, eu vou levantar uma nação de você. E Moisés fala: não, Senhor, olha só, Deus, eu não quero não. Eu quero que seja esse povo mesmo. Se o Senhor não me deixar livre desse povo, o Senhor risca o meu nome no teu livro da vida.
E Deus então fala, então tá, Moisés, olha, eu vou mandar um anjo com vocês. O anjo vai conduzir vocês até a terra prometida, tá? Vocês vão entrar na terra, vão possuir a terra, mas a minha presença não irá com vocês. E Moisés fala, não, Senhor, eu também não quero isso. Porque eu não estou interessado na terra, Deus, só. A terra não está em primeiro em meu lugar. Moisés, em outras palavras, está dizendo, Deus, eu não estou interessado no seu favor, nas suas mãos. Eu estou interessado na sua face. Eu quero buscar a sua face. Se a sua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés não estava no oásis, meu irmão. Moisés estava no monte, cheio de calcário, sem árvore, sem proteção, sem água. Já não comia vários dias, mas ele fala, Senhor, o que importa para mim é a sua presença. O que importa para mim é a sua presença. Quantas pessoas, meu amado, estão trocando a presença de Deus por qualquer outra coisa? Ah, meu amado, se Deus falasse isso para a igreja hoje, a igreja bater no ombro de Deus e falar, Deus, muito obrigado, foi muito bom caminhar com o Senhor até aqui. Mas daqui para frente, basta-nos um anjo que o Senhor vai nos dar. Nós vamos com o anjo até a terra prometida, que nós queremos é possuir a terra, nós queremos é possuir os bens da terra. Nós estamos preocupados com as necessidades dessa vida e não com as coisas do alto, com as coisas de por vir. Quando o Senhor fala que se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Ah, meu amado, ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Sabe o que Deus quer, meu irmão? Deus quer que você busque a face dele. Deus quer que você busque uma intimidade com ele como você nunca teve. Deus não quer que você entre no átrio. Deus não quer que você entre no santo. Deus quer que você entre no lugar santo dos santos. E para entrar lá você tem que sumir. Para entrar lá você tem que desaparecer. Lá só pode aparecer ele, porque a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a majestade é dele. Oh, lá cantava Abaçu e andou. Sabe por que muitas pessoas não querem a glória, a presença de Deus genuína na Shekinah? Porque na presença de Deus, na Shekinah, na glória, o homem desaparece. Não é o homem que cura, não é o homem que prega e faz e acontece, não é o homem que ora e profetiza, não. No meio da Shekinah de Deus, na glória de Deus, cheia e poderosa, quando ela invade, quando ela enche, acontece o que aconteceu com Isaías. O homem só consegue ver a ele mesmo, e quando ele vê ele mesmo, ele vê os seus pecados, ele vê os seus erros, ele vê os seus defeitos, e a única expressão que lhe resta é, ai de mim que sou um pecador e vou perecer, porque sou um pecador, porque a glória de Deus revela o pecado do homem, a imperfeição humana. E é por isso que muitas pessoas não querem viver na Shekinah de Deus. Mas se nós buscarmos a face do Senhor e não as mãos dele, nós vamos ver a Shekinah de Deus. E a Shekinah vai revelar os nossos erros, vai revelar os nossos pecados, vai revelar a nossa torpeza. E nós vamos então nos endireitar na presença do Senhor. E ele fala aqui na quarta coisa, mais séria ainda para o povo de Deus. Porque esse texto, meu amado, é para o povo de Deus. 2 Crônicas 7,14, Deus não está falando para o ímpio, está falando para o seu povo. E ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, 2, buscar a minha face, 3, e 4, se converter dos seus maus caminhos. Olha, povo de Deus andando por maus caminhos. Pode, pastor? Pode. O que são maus caminhos? Maus caminhos são tudo aquilo que não é caminho da palavra. Maus caminhos é tudo aquilo que não está em Jesus. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para andarmos pelo bom caminho, nós temos que andar em Jesus. E andar em Jesus significa andar vivendo, cumprindo, praticando a palavra de Deus. É simples assim. Só que o povo andava por maus caminhos. Como? Não vivendo, não praticando a palavra do Senhor. E nós temos que viver essa palavra, meu amado, minha amada. Vivendo a palavra, praticando a palavra. Você só vai ter a autoridade de Deus se você se revestir da autoridade de Deus. E se revestir da autoridade de Deus, meu amado, escute bem, não é receber um óleo na cabeça, não é receber um título de pastor, de evangelista, de missionário, de diácono, de obreiro. Não, ser revestido da autoridade de Deus é se revestir com a palavra, e se revestir com a palavra é praticar a palavra. Quando você pratica a palavra, você está sendo revestido pela autoridade que essa palavra tem em si, porque ela não é palavra do homem, ela não é palavra de um presidente qualquer, de um país qualquer, ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso, que vela e zela para que ela se cumpra, para que ela se faça acontecer na sua vida.
se converter dos seus maus caminhos. Tem muito crente, amado, andando no mau caminho, não vivendo a palavra, só vive a parte agradável, só vive aquilo que é confortável ao seu coração, mas aquele que confronta ele não, porque tem crente que não perdoa, tem crente que não abre mão, tem crente que não perde para ganhar em Cristo Jesus, tem crente que vive além do gesto, quer levar vantagem em tudo. Deus está falando para o seu povo: converta-se do seu mau caminho. Então, se você orar, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a minha face, se você se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, e aí eu vou sarar a sua terra, que é o seu coração. Se a terra não estiver sarada, meu amado, toda semente que cair ali não brota. A terra mata a semente. Se a terra não estiver tratada, cuidada e sarada, a palavra não vai poder brotar, não vai poder crescer ali, amado. E aí nós vamos definhar e vamos estar na igreja, mas vamos ser condenados, porque nós não vamos ver a palavra. Nós vamos estar envolvidos naquela palavra que diz: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. A terra tem que estar sarada. Para a terra estar sarada, meu amado, tem que se converter do seu mau caminho, tem que buscar a face de Deus, tem que orar e tem que humilhar. É povo de Deus. Quer ver uma outra palavra? Atos capítulo 16, versículo 31, promessa de Deus para a sua família: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Como que a minha casa vai ser salva? Quando eu creio no Senhor Jesus. Pronto. Se eu creio no Senhor Jesus, vai ser salvo eu e a minha casa. É uma promessa. E eu creio nessa promessa. E essa promessa, ela fala acima de circunstâncias, acima de situações, acima de dificuldades, tribulações. Você pode ver hoje o seu esposo, o seu filho indo para as drogas, para a bebida, mas se você crê no Senhor Jesus, você crê nessa palavra e você passa a declarar essa palavra: não, eu creio no Senhor Jesus, e a palavra do Senhor diz que eu e a minha casa vamos ser salvos. A sua casa vai ser salva. Talvez não do jeito que você quer que seja, mas vai ser salvo do jeito que Deus quer salvar. Esse é o problema. A minha mãe não era convertida, viveu comigo os últimos anos da vida dela. Eu vivia pregando para ela, para que ela se convertesse, ela não se convertia. E ela tinha alguns problemas de mente, porque ela sofreu muito na vida. O marido se suicidou quando eu tinha 5 anos. Quando eu tinha 19, ela encontrou a filha dela morta em casa. Viu o filho se envolver nas drogas, viu o filho ser levado para ser executado, levar 11 tiros, quase morreu. Não morreu porque Deus tinha um plano na vida. Então todos esses sofrimentos abalaram ela emocionalmente, e a estrutura dela não aguentou. Então ela não gostava de crente. Eu tinha vergonha, porque eu estava na igreja pregando, ela aparecia na porta, e aquilo me dava uma vergonha. Mas quando eu casei, eu levei ela para morar comigo um tempo, e eu ficava pregando para ela, ela não queria saber de nada. Mas um dia eu coloquei e orava: Senhor, salva minha mãe, essa mulher tem um testemunho de vida tremendo, vai ser tremendo ela testemunhar nas igrejas, ela vai ser uma líder de ciclo de oração tremendo. Essa era a minha vontade, essa era a minha visão. Mas um dia, meu irmão, eu coloquei uma fita do meu testemunho no vídeo cassete. Ela estava na sala sentada, ela começou a ouvir aquele vídeo. E quando acabou, ela me chamou: meu filho, você fez tudo isso que você falou ali? Eu falei: fiz sim, mano. Me envolvi com tudo isso. E ela virou e falou assim: mas eu não criei você para isso. Eu falei: eu sei, mãe, a senhora não me criou. Nenhuma mãe, nenhum pai cria o filho para viver da forma que eu vivi. Mas o filho chega a uma idade que ele começa a escolher o caminho que ele vai andar. E eu escolhi os caminhos maus. E como você saiu disso? Eu falei: mãe, eu conheci Jesus. E eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E Ele transformou a minha vida, e hoje eu sou essa pessoa que a senhora via aí. E ela olhou para mim e falou: é mesmo? Eu falei: é. E ela falou assim: então eu também quero aceitar Jesus. Olha, do nada. Eu falei: levanta a mão, mano, repete comigo a oração da fé. E ela repetiu a oração da fé. E eu fiquei feliz. Mas na semana seguinte ela adoece e falece. Deus a recolhe. Mas ela foi salva. No dia que o Senhor me chamar para a glória, eu sei que eu vou encontrar com ela lá. Porque ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez, minha amada, minha amada, você esteja orando para Deus salvar da sua maneira, mas Deus vai salvar do jeito dele. Crer é a condicional apenas. Crer no Senhor Jesus. Você crê em Jesus, então a sua casa vai ser salva.
que Ele é acima de tudo e de todos. Uma outra promessa que nós encontramos na palavra de Deus, está lá em Malaquias capítulo 3, Deus promete repreender o devorador. Trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, por causa de vós repreenderei o devorador. Escute só, a condicional aqui é trazer, é levar à casa do tesouro, à casa de Deus, o seu dízimo. Pronto. Em nenhuma outra passagem você vai encontrar Deus falando que você pode fazer prova dele, a não ser nessa passagem aqui. Em nenhuma outra passagem você vai encontrar ninguém falando que repreende o devorador, a não ser nessa passagem aqui. Eu, como pastor ungido por Deus, não tenho autoridade para repreender o devorador na sua vida. O que dá essa autoridade para você é você ser fiel em levar à casa de Deus o seu dízimo. Automaticamente, quando você leva à casa de Deus o seu dízimo, essa palavra está sobre a sua vida. É o único lugar que diz: pode fazer prova de mim. Ninguém pode fazer prova de Deus se não for dizimista fiel. Ninguém pode fazer prova de Deus se não for uma pessoa que entrega o seu dízimo na casa do Senhor. E entregar o seu dízimo na casa do Senhor não por medo, não por ganância, não para receber mais, porque as bênçãos nem sempre são financeiras, mas apenas por amor a Deus e a sua casa, como Davi ofertava e devolvia a Deus, porque ele amava a casa do Senhor. Meu amado, receber promessas sem contratempo é fácil. Deus te fazer promessas, você não tem nenhum contratempo para recebê-las, é fácil demais. Mas toda promessa, entre a sua liberação e a sua concretização, tem uma condicional. Você é provado, você é aperfeiçoado, você é moldado nessa condicional. Essa condicional que Deus coloca para você: se, trazer, sair, fazer. Deus está provando você. Além de provar, Ele está moldando, está aperfeiçoando você. É o vento contrário que você enfrenta, é a chuva forte que você pega, é a dor que você passa, é a luta que você pega. Mas lembre-se de uma coisa: fiel é quem prometeu. Permaneça firme, persevere, a promessa é sua. Você não tem, aleluia, que recuar. Glória a Deus. Você só tem que crer. Persevere na promessa de Deus. Se Deus liberou uma promessa para você, meu irmão, se Deus liberou uma promessa para você, minha irmã, creia na promessa do Senhor, que as bênçãos do Senhor vão se cumprir na sua vida. Pai amado, Pai querido, eu quero louvar o seu nome nessa hora. Pedir que o Senhor venha derramar uma unção sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Aonde ela chegar, que a sua presença chegue poderosamente. Aonde ela chegar, que a sua unção chegue poderosamente. Realize a sua obra, faz acontecer o seu milagre. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, minha irmã.